Senhor presidente, demais colegas vereadores, plateia, imprensa, boa tarde. Gostaria de, primeiramente, fazer um pequeno balanço do nosso parlamento nos 2 últimos anos. Esta Casa Legislativa vem buscando, cada dia mais, no sentido de exercer o seu papel parlamentar como órgão de controle, como órgão fiscalizador, como órgão legislador, e como órgão que ouve o cidadão e, através da tribuna e dos demais órgãos de controle, faz-se representar toda a sociedade de Barra do Corda. No que se refere à educação, tivemos muitos avanços e pudemos observar a garantia dos 200 dias letivos no exercício de 2018, e neste ano de 2019, vamos estar mais presentes, principalmente no que se refere à merenda escolar. O secretário de Educação me enviou fotos de um volume expressivo de produtos comprados para o exercício de 2019. Vereadora Cassi, esperemos que chegue a todas as escolas do nosso município, inclusive as escolas que têm a educação da esfera municipal, a escola indígena. E gostaria também de dizer que melhoramos na educação, mas estamos engatinhando na saúde de Barra do Corda. Professor Jair. Pois não. Uma parte, por favor. Obrigado aí. Como é que está, professor, a posição do Executivo Municipal com relação ao reajuste do piso salarial dos professores? Porque a gente sabe aí que foram repassados um adicional de R$530 mil, R$262,18 para complementar a folha de pagamento baseado nesse reajuste. Ok. Nós tivemos uma reunião ontem com o secretário de Educação, a diretoria do Simproecema, com o secretário de Educação, e apresentamos uma pauta de uma campanha salarial de 2019, que foi aprovada em Assembleia no dia 1º de fevereiro, e foi uma pauta extensa de 28 itens, e o secretário de Educação já nos garantiu, o sindicato deve estar postando nas próximas horas, no próximo dia, uma matéria sobre essa reunião com o secretário de Educação, onde o secretário já garantiu, está o dinheiro nos cofres da prefeitura, mas como o sistema não permite a confecção de 2 folhas de pagamento no mesmo mês, o professor Robson, ele até se empenhou nesse sentido, mas acabou dando duplicidade e demonstrou para nós. Por exemplo, um professor, quando foi fazer a folha de férias, aparecia repetido no programa 5 vezes o mesmo nome. E, dado a isso, diante disso, não foi possível pagar as férias, mas essas férias já sairão junto com o pagamento de março. Essas férias, inclusive, com o reajuste do piso nacional, e o mês de fevereiro já com o reajuste do piso nacional. Já ficou definido. Márcio, então já vai ser pago já com reajuste? Já pago com reajuste, tá ok? E aí eu gostaria de falar sobre a saúde de Barra do Corda. Uma professora amiga minha, colega de trabalho, me ofereceu uma denúncia séria que aconteceu na UPA de Barra do Corda, no dia 23 de janeiro. Uma senhora, a sua tia, com a idade de 88 anos, chegou à UPA, com sudorese, com dor no peito, com náuseas, com vômito. E essa senhora, infelizmente, não foi possível fazer o diagnóstico da paciente, uma vez que um dos instrumentos que contribuem para esse diagnóstico é o eletrocardiograma, e esse aparelho simplesmente estava sem funcionar para a manutenção. E aí, depois de 24 horas, é que foi feito o diagnóstico e confirmado, mais agravante, porque, vereadora Cassi, não foi feito nenhum exame de sangue na paciente, não foi possível fazer o eletrocardiograma, o município se eximiu da responsabilidade
de assumir esse compromisso com a paciente, e aí os familiares tiveram de fazer na rede particular, tiveram que fazer o eletrocardiograma na rede particular, doutor Adriano, tiveram que fazer os exames de sangue na rede particular, e 24 horas depois, e o senhor é médico, é sabedor, que o infarto, né, é exatamente pela falta de oxigênio no tecido miocárdico, que é o tecido responsável pelos batimentos cardíacos. E o atendimento de uma pessoa infartada depende de 2 fatores importantes: da área do miocárdio que foi lesada e do atendimento recebido nas primeiras horas. Quanto mais cedo o paciente é atendido e quanto mais cedo é identificado, feito o diagnóstico, aumentam as chances de sobrevivência desse paciente. E essa paciente, somente 24 horas depois, foi feito o diagnóstico, porque ela teve que recorrer à rede particular e ter esse diagnóstico. Porém, já estava muito avançado, e a paciente veio a óbito, e a professora me mostrou essa reclamação, na verdade foi um desabafo, porque o povo de Barra do Corda se embruteceu a tal ponto, né, que naturalizou o desserviço na saúde pública. É natural, acha natural não ter um serviço público de qualidade e entende que não deve recorrer a ninguém. E aí chegou a óbito, e aí ela me pede, eu registrei isso, nós fomos fazer a visita na UPA e foi constatado que o aparelho de eletrocardiograma estava, de fato, com defeito. Fomos muito bem atendidos lá pelo diretor. Estivemos presentes o vereador João Pedro, o vereador Nendo Suan, vereador Aurean. E nós estivemos lá para fazer essa visita, que é esse papel mesmo nosso, de sermos fiscais. E constatamos que o eletrocardiograma estava com defeito e não estava naquela instituição, e que não havia um aparelho sobressalente para atender essa necessidade. E aí a paciente, né, olha o sentimento de impotência do paciente. E ainda mais, os exames de sangue, segundo a paciente, não foram feitos, ficaria para segunda-feira. Nós fomos, depois dessa visita, observamos que o medicamento estava lá presente para o infarto, que uma pessoa infartada, ela tem até uma sigla. Eu sou só técnico em enfermagem, o doutor Adriano é médico, mas usa-se uma sigla chamada de MONA, que o paciente infartado precisa receber morfina, oxigênio, nitratos e AS, para poder seguir o tratamento de infartamento. E o que nós fomos? Nós fomos para o Hospital Materno Infantil. Recebemos denúncias de que há 70 dias não estão sendo feitos nenhum exame no hospital, no laboratório, a não ser aqueles testes rápidos que são dados kits pelo governo do estado do Maranhão. E chegamos lá, o diretor, o coordenador do laboratório, não teve como se negar de reafirmar a denúncia de que realmente não estão sendo feitos esses exames. E aí nós vereadores, indagamos, e qual seria o procedimento quando são solicitados esses exames e a unidade hospitalar não realiza. O diretor do hospital, o coordenador do laboratório, disse claramente, né, claro, constrangido, que é um profissional renomado, está ali para o exercício da profissão, diz que pede para o paciente fazer na rede particular. E eu, como paciente, que tive dengue, no período de férias, tive que fazer todos os meus exames da rede particular, porque a rede municipal do SUS não faz esse exame. Então, nós somos lesados 2 vezes, porque pagamos os nossos impostos e temos que pagar novamente por um serviço que deveria ser gratuito. E aqui a gente traz essa reflexão, todos nós parlamentares, porque o paciente tem nas mãos a receita e a requisição. O diretor do hospital tem as chaves do laboratório da farmácia.
o prefeito tem a caneta nas mãos para autorizar a compra desses produtos. E nós, vereadores, temos nas mãos o empoderamento de fiscalizar o executivo e fazer cumprir os serviços públicos de qualidade. E o que a gente observa, né, que o município não está cumprindo, o médico ele pode muito bem se recusar de dar continuidade àquele atendimento. Por quê? Porque o médico está brincando de fazer medicina. Como é que ele vai fazer um tratamento de um paciente se ele suspeita que o paciente tem dengue, tem hepatite, tem qualquer enfermidade? Ele precisa de os exames laboratoriais para respaldar o diagnóstico. Então, o médico está fazendo o seu trabalho de forma no escuro. Está fazendo no escuro. E aí a gente se preocupa com isso. Eu queria orientar todos os cidadãos barracordenses, todos eles, que eu fiz isso, na hora que a UPA, na hora que o Hospital Materno Infantil solicitar uma requisição de exame e disser que tem que fazer na rede particular, tire uma xerox dessa requisição, anexe ao hospital particular que fez esse exame e traga para nós, vereadores. Traga para nós dar as providências. Senhor presidente, eu gostaria aí de um tempo a mais. Tenha tempo de líder aqui. E eu queria saber da população de Barra do Corda. Eu tive refletindo muito nesses últimos dias, né, sobre a questão da realidade eleitoral de Barra do Corda. Nós somos sabedores que Barra do Corda tem um colégio eleitoral de 53.079 eleitores, uma população, segundo o IBGE, de 87 mil eleitores. Desculpa, 87.794 mil habitantes. E aí a gente analisa, eu fico aqui me solidarizando aqui com meus colegas vereadores de oposição, né, que a gente vive procurando fazer um trabalho. Nós tivemos, na última eleição para prefeito de Barra do Corda, o prefeito atual tirou 22 mil votos, o segundo tirou 20 mil votos, uma diferença de 3,93% de diferença. Tivemos um momento para deputado, o cunhado do prefeito tirou 15 mil votos, o segundo deputado aqui da cidade, 9 mil votos. E aí a gente fica reflexivo. Será que por quê? Será por quê? O prefeito atual, o vereador, o deputado mais eleito, é o suficiente para entender e fazer uma leitura que o povo de Barra do Corda não precisa mais de nada, que a saúde de Barra do Corda está maravilhosa, porque se o deputado mais bem votado tirou 15 mil votos, é sinal de que Barra do Corda não precisa mais de nada. É isso que nós precisamos saber, porque nós fomos para o Hospital Materno Infantil, o Hospital Materno Infantil, a parte do hospital que funciona, porque, infelizmente, não deu para a gente colocar as fotos, está lá a clínica cirúrgica, lá. O banheiro, onde deveria ter o chuveiro, colocaram o TAPS ali, a paciente se senta numa cadeira, vai lá na pia, tira um balde d'água e vai tomar banho ali. A parte do materno que funciona. Aí foi feita uma ala, doutor Adriano, para atender a necessidade do Hospital Acrísio Figueira. A gente esteve lá, o centro cirúrgico, está tudo cheirosinho, bonitinho lá, a cerâmica. O centro cirúrgico não vai ser tão rápido assim, a não ser que seja criada uma força-tarefa. E nós indagamos, foi criado dentro do materno-infantil, uma clínica cirúrgica, foi adaptado, para atender as cirurgias do Hospital Acrísio Figueira, só que tem uma restrição. Como fica no mesmo corredor, o corredor que dá a clínica cirúrgica da obstetrícia é o mesmo corredor que dá acesso à clínica cirúrgica do Hospital Acrísio Figueira. O que acontece? Se chegar um paciente infectado para fazer uma cirurgia lá,
não é possível fazer essa cirurgia, porque vai infectar tanto a clínica cirúrgica do Hospital Acrísio Figueira, como vai infectar do Hospital Materno Infantil. Mulheres constantemente estão tendo filhos por parto normal ou cesariana. Qual é a outra situação? Se chegar um esfaqueado ou uma pessoa que pegou um tiro, nós perguntamos para o diretor do hospital, e aí o que fazer? Não tem estrutura para isso. O que nos resta é improvisar. Vereador Jair, palavra de um médico. Está tudo misturado lá. Tá. E aí o mais nos preocupa? Gente, as fossas, houve um fluxo maior de atendimento, as fossas que ficam lá, né, o material biológico, sangue, pus, catarro, todas as secreções, são drenadas para aquelas fossas. O que aconteceu? A tampa de algumas, romperam, e aquele líquido escuro, cheiro pútrido, fétido, cheio de contaminado com os mais diversos micro-organismos, aí vem as correntes de vento, né, tocam naquele líquido, aquele ar em suspensão é levado por uma corrente e atinge as dependências do interior do hospital. Então, está um risco iminente de ter uma infecção generalizada naquele hospital. Uma infecção. E aí a gente não está denunciando, reclamando só por denunciar. É um olhar de preocupação com a população de Barra do Corda, e aí eu queria, de forma respeitosa, aqui os colegas vereadores, que nos ajude nesse sentido, porque a vigilância sanitária, eu não sei o que está acontecendo, que eu não deu fé disso. E não é má vontade da direção do hospital, porque notifica ao órgão competente, né? E está lá essas fossas desse jeito. E aí é crítico, é grave, é preocupante, e não pode aguardar. Tá ok? Uma boa tarde a todos.